E fala aí pessoal, eu sou o Dark e hoje estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez na nova masmorra semanal do Panteão da Sede de Sangue. No mais, só bora! E eu achei interessante que um youtuber chamado Hexa fez um vídeo teoria sobre essa masmorra, como se ela fosse um tipo de banco de outra linha temporal, mas que foi atacado por monstros. E que, na verdade, o paletó que a gente consegue lá no final da masmorra seria o paletó desse banqueiro de outra realidade que foi morto por esses monstros. Então eu achei a teoria bem interessante e eu vou deixar aí na descrição o canal dele. Mas enfim, eu queria bastante estar postando mais vídeos de gameplay nesse canal, mas agora eu tô focando no meu mangá. Então por enquanto, eu só vou postar quando tiver uma grande atualização ou essas masmorras de evento e mais bem trabalhadas. E sobre o mangá, eu penso em lançar em mais ou menos uma semana antes de sair a fase 45, daqui a uns 2 meses por aí. E uma coisa interessante sobre criar um mangá e criar uma história é que, por mais que a gente tente ser inovador, essas inovações, de um jeito ou de outro, se ela for lida por alguém daqui a, sei lá, 50 anos, ele vai saber exatamente quais foram as influências da época, da minha época, que me influenciaram a fazer tais narrativas. Então, mesmo se você for pegar, por exemplo, na filosofia, autores geniais como Aristóteles, Platão, Descartes e até os atuais, eles sempre vão estar presos de alguma forma em sua época, nas influências dela, e assim trazendo rupturas inovadoras para aquela época. Então, por exemplo, eu citei o Descartes, que no caso ele tentou fazer um novo fundamento para o conhecimento, porque naquela época, no fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, existia bastante conflitos sociopolíticos, a Reforma Protestante, descoberta das Américas, Revolução Científica com Copérnico, ou seja, foi um momento que trouxe novas perspectivas e que trouxe questionamentos tipo se existe a filosofia platônica, aristotélica, medieval, essas outras perspectivas de mundo, como saber qual delas é a ciência correta, qual delas é a filosofia correta? E como saber se a nossa atual também não vai ficar obsoleta daqui a uns 10 anos, por exemplo? E foi aí que o Descartes entrou para tentar criar um novo fundamento da ciência e da filosofia da época que fosse sólido e seguido por uma constante de linha lógica, criando assim um tipo que para ele seria uma ciência, uma filosofia mais segura. Mas ainda assim, a sua física, por exemplo, que não é a física que a gente estuda no ensino médio, porque ela foi superada pela física de Newton e depois de Einstein, etc. Mas a física de Descartes, por exemplo, baseia o tempo sendo sustentado por Deus. E essa ideia de Deus como um fundamento científico é bastante comum daquela época e épocas anteriores. Por isso, a gente, de alguma forma ou outra, estamos sempre presos à nossa época, até mesmo nas inovações. Nós temos também, por exemplo, o Thomas Hobbes com a frase "o homem é o lobo do homem" e toda a sua filosofia de justificar a existência de um Estado. Se a gente for analisar historicamente, vamos ver que ele era bem próximo de um rei e que na época estava para cair e ser tomado, então ele precisava de uma filosofia para justificar aquele Estado. Então é interessante como quando a gente faz essa análise histórica a gente meio que passa a olhar as coisas de cima, tá ligado? Um outro exemplo mais atual seria o comercial da Nike, que lançou esses dias e que está bem interessante. E tem até no YouTube para quem quiser ver, mas basicamente é sobre a Copa do Mundo, em que o jogador Mbappé está fazendo um super golaço com uma super produção de efeitos especiais e tal, mas aí o comercial quebra a nossa expectativa, mostrando que tudo aquilo era uma tela verde. E depois mostra os jogadores brincando com a bola fora das telas, jogando pelos setores de gravação, de programas e comerciais e tal. Então essa quebra de expectativa, isso fala muito sobre a nossa idade contemporânea. Como é que a gente está vivendo em um mundo muito superficial de câmeras, tudo digitalizado. E a quebra, mostrando o Mbappé na tela verde, e depois ele jogando fora das câmeras, mostra como existe um certo anseio nosso em um mundo com muita IA e digitalização, mostra como que começou a surgir esse novo anseio pelo que é real. Pelo menos essa é a minha interpretação do porquê esse comercial ficou tão bom.
E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também um vídeo de um cara que fez uma análise bem interessante, quase que semiótica, sobre esse comercial, que ficou bem legal. Mas enfim, o ponto é que um comercial muitas vezes se torna popular porque ele captura esse anseio coletivo daquela época, como se todos estivessem percebendo alguma coisa que está acontecendo no mundo e essa coisa estivesse na garganta de todo mundo, mas que ninguém conseguisse botar em palavras. E daí quando surge um filme, uma história ou um comercial que escancara isso, é aí que a gente sente a identificação. Como se existisse um inconsciente coletivo percebendo a mesma coisa e basicamente falando, caramba, eu não sabia que eu estava precisando disso. E talvez um comercial da Nike de 20 anos atrás, se fosse lançado hoje, seria bom, mas talvez não fosse tão bom assim quanto esse. E talvez se esse fosse lançado antigamente, as pessoas não ligariam tanto, porque existe todo um ritmo atual de contar uma história, seria uma outra semiótica de outra época, outros tempos, etc. O que me faz pensar, quando a gente faz alguma arte ou alguma história, quais são as causas que fizeram você gostar desses temas, que fez você querer ver na sua história? E me fez pensar em tentar descobrir quais que seriam as minhas influências, a minha genitura. E que às vezes pode ser algo muito pessoal meu, em que poucas pessoas vão se identificar, ou pode calhar de ser um tema, ser um arquétipo poderoso da nossa época. Então, por exemplo, muito do meu sonho de criar mangá não é exatamente só meu, mas muito também um produto da minha época, já que quando eu era criança eu fui influenciado e motivado por animes como Dragon Ball, jogos de MMORPG e tudo mais. Mas também pode ser que o tema que eu vou abordar no meu mangá pode calhar de ser um tema super atual, de ser um possível arquétipo poderoso, que é sobre invasões, neocolonialismo e etc. Então, até onde eu estou falando algo novo sobre isso, ou se eu estou falando algo novo sobre isso porque eu já fui influenciado sobre isso e nem percebi, sobre esses temas e tal. Até onde o que a gente acha interessante é realmente interessante, ou se a gente só acha interessante pela forma que a gente está sendo conduzido na nossa época. Enfim, deixo o like a Deus.